Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando o programa Manancial de Água Viva nesta maravilhosa tarde de hoje. Que Deus nos abençoe cada dia mais as nossas vidas. O amor de Deus é o que nos fortalece, queridos, a cada dia que vivemos, em nome de Jesus. E que a nossa tarde seja regada do amor de Deus. Boa tarde, queridos. Nós aqui, mais uma vez, o nosso programa Manancial de Água Viva, aqui pela Rádio Missões, em nome de Jesus. Por isso que eu quero falar para vocês agora que está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Mas o que eu tenho observado, irmãos, infelizmente, é que muitas pessoas, muitos líderes cristãos querem usar a Bíblia em benefício próprio, enganando as pessoas e procurando encontrar nos textos sagrados argumentos para as suas atrocidades. Muitos pastores, bispos, líderes cristãos de uma forma geral, pegam versículos isolados, fora do contexto, e criam doutrinas que são ensinamentos de homens. E com isso, eles levam milhares de pessoas ao engano. Tudo com o intuito de enganar, de manipular aqueles que de forma inocente são guiados por essas pessoas inescrupulosas. A igreja se tornou para muitos massa de manobra, nas mãos de muitos pastores, bispos e líderes de ministérios de uma forma geral. Algumas pessoas poderão dizer que essa advertência aqui contida em Apocalipse 22 é específica para aquele texto. Ah, pastor, mas João estava falando para aquelas igrejas ali. Essas maldições são exclusivas para aqueles que distorcerem a mensagem de Apocalipse. Isso é verdade. João estava falando especificamente para essas pessoas. Mas esse mesmo princípio de imutabilidade de Deus e da palavra, ele pode ser aplicado em toda a Escritura. Moisés falou algo semelhante em Deuteronômio capítulo 4, nos versículos 1 e 2. Ele diz assim, olha: "E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno." Então nós podemos observar aqui
o mesmo princípio contido lá em Apocalipse, a mesma ordenança de que nós não podemos nem subtrair e nem adicionar nada à Bíblia, nós vemos contido aqui nas palavras de Moisés, em Deuteronômio capítulo 4. Em Provérbios capítulo 30, Salomão também escreveu uma advertência semelhante. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Ele diz que qualquer um que acrescentasse as palavras de Deus, qualquer um que acrescentasse palavras à Bíblia, seria repreendido e seria considerado como mentiroso. Olha o que diz, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, essas duas passagens que eu li depois de Apocalipse, a passagem de Deuteronômio 4 e a passagem de Provérbios capítulo 30, elas nos mostram que o aviso que está lá em Apocalipse deve ser aplicado a toda a Bíblia. Então nós devemos ter cuidado em lidar com a palavra do Senhor. Precisamos de atenção e reverência para que nós não distorçamos a mensagem bíblica. Isso é muito importante. E a minha orientação hoje, para você que está me ouvindo, é que você examine a palavra de Deus. Peça, meu irmão, minha irmã, ao Espírito Santo que abra a sua mente e a sua visão, para que você não seja enganado. Nessa época em que vai se aproximando a eleição, muitas pessoas querem pegar a palavra de Deus e manipular a favor deles, a favor de o candidato A ou B, a favor do partido A ou B. Mas a palavra de Deus precisa ser compreendida de uma forma integral, de uma forma contextual e não de uma forma isolada. Houve uma época na história da igreja em que poucas pessoas tinham acesso aos textos sagrados. A Bíblia não era um livro acessível como é hoje. Só que nos tempos atuais, eu e você podemos ler e estudar a Bíblia a qualquer momento. Então, não se deixe guiar pela opinião da maioria. A maioria pode estar enganada. Ah, pastor, mas a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus está ligada aos princípios de retidão, justiça, igualdade, integridade, bom senso. Tudo deve ser observado de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso aqui é muito sério. Essa mensagem aqui é muito séria, meu irmão. Preste atenção no que eu estou dizendo. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, fala sobre o povo de uma cidade chamada Bereia, os bereanos. E o apóstolo Lucas diz assim que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Ele faz uma comparação. Os bereanos eram mais nobres. Por quê? Porque eles receberam a mensagem, a palavra de Deus, com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Sabe o que está dizendo aqui? Que quando nós ouvimos algo que é ministrado no púlpito,
nós precisamos ir para a palavra e verificar se aquilo realmente procede. Só que nós criamos o hábito de abaixar a cabeça para tudo que é falado no púlpito das igrejas. Nós entendemos a figura pastoral, a figura do líder espiritual como autoridade máxima. Mas muitas vezes a pessoa que está ali no púlpito já perdeu a unção, já perdeu a intimidade com Deus e está ali colocando para fora a sua própria visão, o seu próprio achismo e usando a palavra de Deus de uma forma manipuladora. É disso que eu estou falando. Seja como o povo de Bereia, seja como os bereanos. Você ouviu algo? Vá para a Bíblia. Examine se aquilo procede. Hoje em dia nós temos o Google, é muito fácil. Se alguém menciona um versículo, pesquise se aquilo ali realmente quer dizer aquilo que o pregador está dizendo. Porque pregadores são falhos, são homens e mulheres, né? Estão sujeitos a cometerem erros. E muitas vezes, eu digo muitas vezes, eu já passei por algumas igrejas e eu sei que pregadores são levados pelas suas próprias vaidades e distorcem a palavra de Deus para favorecer alguma ideia que eles defendem. Que você entenda o que eu estou dizendo aqui no nome de Jesus. Por isso que eu pedi para você escrever no começo da mensagem: Espírito Santo, fala comigo. Porque quem nos traz a clareza da mensagem bíblica é o Espírito Santo. E para você ter uma ideia de como a palavra de Deus pode ser distorcida, eu vou dar alguns exemplos aqui. Lembra do nazismo? Lembra do movimento chamado nazismo, que foi liderado por um homem sanguinário chamado Hitler? O movimento que matou milhares de judeus. Esse movimento teve o apoio da igreja. E as pessoas encontravam naquela época base bíblica para essa prática. Tudo era feito em nome de Deus. A matança de judeus que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi feita em nome de Deus. Você sabia disso? Tem uma frase que eu quero dizer aqui. Olha o que está dizendo. E assim eu creio, como sempre, que o meu comportamento está de acordo com a vontade do onipotente Criador. Enquanto me mantiver de pé, serei contra o judeu. Olha isso. Defendendo a obra do Senhor. Sabe quem escreveu isso? Adolf Hitler, em 1924, na sua autobiografia. Ele falando em nome de Deus, que enquanto ele tivesse vida, enquanto ele estivesse de pé, ele seria contra o povo judeu, defendendo a obra do Senhor. Então, a palavra de Deus, nas mãos de pessoas erradas, ela pode ser totalmente distorcida e usada como argumento para que se cometam grandes atrocidades. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Boa noite, Rio de Janeiro! Só quem tá feliz, levante a mão e dá um grito bem forte pra Jesus. Não existe acaso ou coincidência, cante, no meu jeito de agir, nem a folha de uma árvore sem minha permissão, tudo está em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse
dá um grito pra Jesus aí, não? Filho, saiba que não foi bom todo esse sofrimento, toda essa situação. É só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Levante a sua mão e cante aí bem forte, vai, vai! Não. Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou. E até mesmo no não sou eu trabalhando. Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração. Pois eu tenho o melhor pra você. Diz, sou o teu Deus, eu cuido de ti. Descansa e confia em mim. Descansa e louvorzão, levante a mão pro céu aí, o mais alto que você puder, e cante aí bem forte. Que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou teu Deus, que até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem. Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração. Pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Só quem acredita nisso, faça um barulho bem forte aí, irmão. Glória a Deus. Diga assim, Jesus, eu preciso da tua presença. Canta. Entre no quarto, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, sinta a glória do Pai. Cante. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Só que não quer perder a presença de Deus, aí levante a mão, levante a sua mão mais alto que você puder e adore a Jesus aí, irmão. Cante, cante isso bem forte, não se detenha.
Coloque a mão no seu coração. Eu queria que você declarasse, mas que declarasse para que esse lugar fique marcado. Coloque a mão no seu coração aí. Coloque a mão no seu coração. E eu queria que você rasgasse o céu com a sua adoração essa noite. Quem veio aqui adorar, diga aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. Então você vai rasgar o céu com a sua adoração e vai dizer assim: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o que eu requero. Eita, que presença é essa? Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Adore ao Senhor, faça barulho a Ele. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Nos vales é o lírio, é o forte mediador, e me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha alma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha alma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas que entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conservação do coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha alma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é fogo que me protegerá, até que venha meu tempo de morrer. Ao céu então voando, só glória eu verei, onde a dor e a morte nunca tem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Tu sabes ser filho, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos, Jesus. Seguirei teus caminhos. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos, Jesus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Amados ouvintes, nesta mensagem deste momento, nós iremos falar um pouquinho a respeito da riqueza. Veja como procede desde os tempos do Novo Testamento, na época de Paulo. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 57, está assim escrito: E chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Na época de Paulo, ele escreveu que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Mas eu creio que a influência que o dinheiro pode ter sobre o ser humano é amplamente conhecida. É por isso que se diz um ditado, né, meus amigos? Vocês vão de concordar comigo sobre esses ditados, que diz: amigos, amigos, negócios à parte. É verdade. Eu tenho certeza disso. Certa vez, um tal de Voltaire, ele observou, quando se trata de dinheiro, todos têm a mesma religião. Mas, no entanto, a causa do problema não está no dinheiro ou na riqueza em si, mas está em nós. A causa não é o dinheiro nem a riqueza que nós poderemos conseguir, mas esta causa, ela está em nós.
Nós, seres humanos, viu? Nós, seres humanos. Como é assim? Como é que acontece isso? Vejam bem, quando desperta o desejo por mais posses, gerando amor ao dinheiro, gerando ganância ou até avidez, nós geralmente passamos a ser impulsionados por motivações carnais. Meus amados, quando acontece isso só traz desgraças. Agora, aqueles que querem ser ricos, geralmente caem em tentação, caem em laços e muitas vezes em concupiscências. Agora, essas concupiscências, viu, fiquem sabendo, elas submergem os homens na perdição e na ruína. Está lá 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Amados, há muitos exemplos para isso. Mas também há outra possibilidade. Como assim? Na época de Jesus, tinha um tal de José de Arimateia. Ele era um homem rico. Deus não o critica. Deus não o critica por isso, não. Deus não critica por você ter dinheiro, você ser rico, não. Ao que tudo indica, eu creio, Filemão também, que era um outro do passado, ele tinha muitas posses. Esse cidadão não recebe nenhuma repreensão, porque ambos sabiam lidar corretamente com a sua fortuna, usando-a para a causa de Deus. Quando você usa a sua fortuna para a causa certa, que é justamente a causa de Deus, nada de mal te acontece. Para aqueles cidadãos, a riqueza era uma dádiva de Deus. Agora, e nós? Como nós encaramos o que Deus nos dá? Hein? Eu pergunto para você que está me escutando nesta tarde, que tem bastante dinheiro, como é que você vai encarar o que Deus te dá? Talvez eu creio, queridos, que ninguém nos considere ricos ou endinheirados, mas sim, aliás, sim não, eu estou usando o termo errado, mas em comparação com as muitas pessoas que começam o dia sem saber se terão algo para comer no almoço ou no jantar. Aí sim, meus amados, nós somos dessa maneira. Se formos assim, nós somos abastados. A Bíblia, que é o nosso manual, né, de todos os dias, nos deixa claro que as posses são uma bênção de Deus. Provérbio 10, 22. Riqueza não é a mesma coisa que segurança. Riqueza não é a mesma coisa que segurança, não, viu? Está lá também no livro sagrado, 1 Timóteo 6, 17. Ninguém deveria depositar sua esperança nela, de jeito nenhum. Porque, eu vou dizer por quê para vocês agora, nesta tarde. Bens materiais, queridos, significam compromisso. O que quer dizer esse compromisso? É um compromisso que você faz de usar de forma adequada a nossa responsabilidade
diante de Deus e das demais pessoas. Então, veja bem, a Bíblia deixa claro isso. Que posses é uma bênção de Deus. E que riqueza não é a mesma coisa que segurança. Entendeu? Então, a riqueza, você é rico, mas não é a mesma coisa que segurança. Segurança é outro departamento. Mas nós temos o compromisso de usar de forma adequada. Nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Trazendo a luz da vida, a ti, Senhor, canta minha alma, aqui estou, a te pedir, vem meu Senhor, e me acalma neste louvor, a te sentir. Senhor, quero abraçar.
chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Salmos 27, verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O medo é um sentimento que muitas vezes nos paralisa e impede que nossas conquistas e nossos sonhos sejam alcançados. Quando escreveu esse salmo, Davi tinha inimigos muito próximos a ele, um exército inteiro acampado ao seu redor para destruí-lo. E mesmo assim Davi podia dizer: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi era um homem que sabia do que estava falando, e ele nos ensina a superar o medo. Deus não é um amuleto da sorte que você usa quando quer. Davi está falando aqui sobre um modo de vida que está totalmente focado em Deus, que se agarra ao Senhor com fé em qualquer situação, por mais desesperadora que ela seja. É interessante notar que ele se mostra confiante no verso 3 e depois fica ansioso novamente no verso 7. Mas Davi redireciona seu foco e reafirma sua fé em Deus e na sua bondade. Ele nos mostra na prática o que é buscar o Senhor para superar o medo. Para entender a dimensão das palavras de Davi quando ele diz: o Senhor é a minha salvação, é preciso lembrar que ele era um guerreiro poderoso. Quando adolescente, ele derrotou um gigante. E antes disso, ele tinha defendido o rebanho de seu pai, matando um urso e um leão. Teria sido fácil se vangloriar na sua própria força ou na força do seu exército, mas em vez disso, ele afirma que sua defesa está em Deus. Todos nós temos uma tendência ao orgulho, em confiar em nós mesmos. Tudo que há em nós, até mesmo a nossa fé, vem de Deus. Somente Ele é a nossa salvação. Ouse confiar no Senhor, não na sua capacidade, não nos seus recursos ou nas suas habilidades. Quando estiver com medo, lembre-se de que o Senhor é por você e não contra você. Se você colocar toda a sua confiança em Cristo como seu Salvador, então você poderá dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Deus é tudo o que você precisa. Ele está ao seu lado. Mesmo que você tenha perdido tudo, se você ainda tem Deus, você não perdeu nada. Davi fala que pediu uma coisa a Deus e a buscaria: que ele pudesse viver todos os dias na casa do Senhor, para que no dia da adversidade, Deus o protegesse na sua habitação e o colocasse em segurança sobre a rocha. O rei não está apenas orando por uma solução para os seus problemas, mas ele pede uma experiência contínua com o próprio Deus, tanto naquele momento de dificuldade e para sempre depois disso. Eu não sei quais situações têm te causado temor, mas eu quero dizer que você vai superar todos os seus medos à medida em que se concentrar em Deus. A única coisa que você precisa é habitar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, tira de nós o medo que tem nos paralisado, que tenhamos fé suficiente para depositar toda a nossa confiança no Senhor e descansar em Ti. Que não seja apenas uma oração no dia da adversidade, mas que possamos ter um relacionamento com o Senhor e que possamos habitar na Tua casa para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Eu não sei qual é o processo que você está enfrentando, mas esse processo ele vai trazer resistência para você. Oh, aleluia, alguém aí entendeu? Esse processo ele vai fazer você ter resistência. Tem dias que o peito aperta, tem dias que a gente chora, não é assim?
momentos que a gente esquece que o processo faz parte da história. Tem dias que a pressão aumenta e a gente quer tudo largar. Não larga não, sabe por quê? Mas são nesses momentos que Deus decide então falar. Ele está falando com o crente aqui nessa noite. E as suas lágrimas estão regando o sol e germinando. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Canta comigo. Deus quer te moldar, o que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar, o que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Recebe resistência do céu, recebe em nome de Jesus. As suas lágrimas estão regando o sol e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar, e mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar, o que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Todo esse processo, querido, que você está passando, não é irmão que Deus vai fazer na tua vida, vai ser sobrenatural. Recebe isso. Eu sei que vai valer a pena e você vai ver. Toda essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falhará. Ele está contigo e vence. Vai valer a pena e você vai ver. Nos detalhes Deus está cuidando de você. Pode até demorar, mas Deus não falha. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração. Oh, aleluia. Deus quer te moldar, quer te lapidar, o que hoje machuca, Ele está fazendo você crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Te fortalecer.
que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Igreja, diga, Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar.
Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Decepções tem sofrido tão calado, e já sem suportar o coração tem sufocado. Teu anseio é ter somente uma resposta, que alguém leva a felicidade em tua porta. Mas irmão, não perca a fé, siga a trilha de Jesus de Nazaré. Seja qual for o problema, Ele dá a última palavra. Você pode fazer planos, meu irmão, ter mil coisas desejáveis no coração, se exceder pra ver no que vai dar. Mas é Jesus que diz a última palavra. Não permita o desespero te complicar. Em espírito orando, precisa estar no lugar da bênção, você tem que ficar, pois é Jesus que diz a última palavra. Você pode até pensar, Deus não está me vendo. Há tanto tempo oro e não tenho uma resposta. Tantos sonhos e projetos tu tens feito pra tua vida, mas saiba que pra Deus tua causa não está perdida. Irmão, não perca a fé, siga a trilha de Jesus de Nazaré. Seja qual for o problema, Ele dá a última palavra. Você pode fazer planos, meu irmão, ter mil coisas desejáveis no coração, se exceder pra ver no que vai dar. Mas é Jesus que diz a última palavra. Não permita o desespero te complicar. Em espírito orando, precisa estar no lugar da bênção, você tem que ficar, pois é Jesus que diz a última palavra. Você pode fazer planos, meu irmão, ter mil coisas desejáveis do coração, se exceder pra ver no que vai dar. Mas é Jesus que diz a última palavra. Não permita o desespero te complicar. Em espírito orando, precisa estar no lugar da bênção, você tem que ficar, pois é Jesus que diz a última palavra. É Jesus que diz a última palavra. É Jesus que diz a última palavra. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Bom, quem me chamou, continua me chamando. Quem te chamou,
continua te chamando. Eu vejo nessa noite Deus sacudindo você outra vez. Você está dizendo assim para Deus: Deus, dando todos os motivos, desiste de mim logo, que fica mais fácil. E Ele está falando para você: eu não vou desistir. Mas Senhor, não acontece nada. E parece que quanto mais eu te busco, mais coisas difíceis começam a aparecer na minha vida. Coisas que eu jamais imaginei passar. Quem aqui está vivendo guerras e tribulação que você nem imaginou passar? Não passou pela sua cabeça? Levanta a sua mão. Sabe que Deus está falando com você nessa noite? Eu não desisto de você. Isso não mudou o meu plano na sua vida. Na verdade, Deus permite, escute o que eu vou falar para você, algumas dores, algumas quebras, algumas situações para nos levar de volta ao propósito. Quando nós estamos surdos para a voz de Deus, quando estamos tão entretidos com outras coisas e não ouvimos o que Deus está falando, Ele usa, Ele quebra muitas coisas na nossa frente para a gente entender. E eu queria falar uma palavra de como começar bem esse ano. É a primeira reunião de 2023. Como começar bem? Como fazer as coisas certas? Como trazer do passado não mágoas, mas lições? Como é viver essa nova temporada, esse novo ciclo? Deus, Ele estabeleceu ciclos e estações. E para onde você olhar na criação, você vai ver um ciclo que se inicia e um ciclo que se encerra. A minha rua do meu apartamento aqui em Criciúma, nós dizíamos que ela parecia a Ucrânia. Porque ela estava toda destruída, porque eles estavam arrumando o negócio de água, de escoamento de água. Então teve que quebrar toda a rua. Só que na minha rua, da minha casa, tem várias árvores plantadas às margens da estrada. E quando a máquina passou e retirou a terra daquela estrada, começou a expor as raízes das árvores. Eu abri a porta do meu apartamento, até onde eu postei, tinha uma árvore que ela era muito linda. E ela estava seca, porque ela estava com as raízes expostas, totalmente exposta. E eu pensei, meu Deus, como é que eles vão recuperar essas árvores? Porque na hora que passar de novo o asfalto, vai matar tudo. Tem que botar uma terra boa ali. Eu comecei a pensar o que eles iam fazer para não perder aquelas árvores. E hoje, quando eu estava vindo para a reunião de mulheres, eu não tinha mais olhado para as árvores, já está asfaltado. E de repente, quando eu estou estacionando o carro na frente do meu apartamento, eu olho para as mesmas árvores que eu via. E elas estão todas floridas, lindas, mais fortes do que nunca. E eu falei, e aí eu cheguei a ver, sabe, tem o tronco, eu vou tirar uma foto e vou postar. Tem o tronco, só que ao redor do tronco cresceu várias novas, brotos novos que estão ao redor daquela antiga, dizendo assim para ela, ó, não desista, estamos aqui com você. Eram partes da raiz que conseguiu ir para um lado que ainda não tinha ido. Conseguiram sair, o concreto foi quebrado, aquilo que prendia foi quebrado. E eu aprendi que algumas obras, algumas restaurações lá dentro, não fora, vão expor quem nós somos a público. Vai parecer que estamos feios. Vão dizer, nossa, que ridículo, perdeu. Nossa, olha quem era ela. No fundo ela era essa pessoa seca o tempo todo. Escute o que eu vou falar para você. A obra vai terminar. E você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais linda. Você vai ficar mais parecida com Ele. Você vai deixar o propósito vir à luz. E eu vi que a nova estação virou Deus sinalizando na nossa construção. Só que a forma que você concluiu a última temporada vai determinar como você vai iniciar a próxima. A forma como você sai dos lugares, que você precisa encerrar ciclos. A saúde de quando você sai vai ajudar você na construção do novo, ao novo ter saúde. Quantas vezes, você sabe disso, eu e você saímos de relacionamentos, de situações, muitas vezes de ministérios, saímos da maneira errada e precisamos voltar e consertar. Tudo que nós começamos a construir não dá certo, aquilo não vai para frente, por quê? Porque precisamos voltar e reconstruir. Eu lembro que eu tenho no começo da aba, nós tínhamos uns 3 anos de igreja.
nós atendemos um casal muito precioso. E eles vieram com um sintoma muito forte. Os dois vieram e disseram assim: eu não sei o que acontece. Nós estamos há anos tentando vender uma casa e a casa não vende de jeito nenhum. Eles vieram com isso. E nós falamos assim: bom, mas o que houve? O que está acontecendo? Eles: não sei, a nossa vida financeira não vai para frente. Tudo na nossa vida dá para trás. A gente tenta abrir um negócio, falha. A gente tenta se movimentar para um lado, não dá certo. Dá tudo errado. E ela começou a chorar. Ela disse: eu não sei o que eu faço mais. Na hora, Deus falou assim comigo: ela saiu errada da casa dos pais dela. Ela saiu desonrando. Deus me mostrou até uma cena, ela pulando a janela escondida. Aí ela começou a falar e eu peguei e falei: olha, como é que é o teu relacionamento com os teus pais? E ela falou: é bem difícil. Eu falei: que tipo de adolescente você foi? Como que você saiu da sua casa? E ela começou a me contar. E eu disse assim para ela: o Senhor diz para você nessa noite, volte, peça perdão aos seus pais. Mas os meus pais não moram mais aqui, meus pais estão longe. Eu falei: faça uma videochamada hoje com seus pais. Não deixe de fazer isso. Fale com seus pais, peça perdão, reconstrua, confesse. Ela realmente tinha pulado a janela um dia para fugir. A mãe dela nunca soube disso. Essa menina sai dali com o olho inchado de tanto chorar. Choramos, oramos com eles. Mas não basta só ouvir a voz de Deus, nós temos que obedecer. Chegou em casa, ela fez a ligação. Chamou o pai e a mãe e disse: pai e mãe, eu preciso confessar algo para vocês. E começou a confessar. Eu quero pedir perdão pelas respostas que eu dei. Eu quero pedir perdão pela filha que eu fui. Eu desonrei vocês, eu quero pedir perdão. E os pais sem entender muito: claro, filha, está perdoada e tudo. Às 8 horas da manhã no outro dia, o telefone deles toca. O corretor falou assim: vendi a casa de vocês. E eu falei para o meu marido, eu falei: Temo, não há dúvidas de que o sucesso da nossa próxima temporada diz muito da saúde que nós terminamos a última. E Deus começou a falar isso. Nós vemos isso em Pedro de uma maneira muito clara, né? Pedro, ele recebe um chamado: deixa de pescar, você não vai mais pescar homens, você vai começar a pescar. Aliás, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens. Eu estou mudando o teu chamado, Pedro. Eu vou começar a ensinar você a pescar. Pedro começou a crescer em Jesus, começou a andar com Jesus e a crescer. Mas no meio do processo, Pedro tem vontade de fazer o que, gente? Desistir. O que ele diz? Vou voltar a pescar peixe. Vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, o que eu fiz de melhor. Eu errei com Jesus, eu neguei. Aí Jesus toma uma decisão: eu vou ter que consertar a saída da última temporada de Pedro, porque eu preciso de saúde em Pedro para iniciar a próxima temporada na vida dele. E aí ele chama Pedro, restaura Pedro e fala assim: Pedro, você foi chamado para pescar homens. Eu chamei você. Agora, quando você se reabilitar, Pedro, encoraje os teus irmãos. Todo Pedro restaurado tem o dom de encorajar pessoas. É por isso que todas as vezes que Deus pega você, restaura você, você vai restaurar outras pessoas. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegamos ao final de nosso programa neste dia de hoje. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua bênção. Obrigado a todos aqueles que ficaram nos ouvindo nesta tarde de hoje. Fica com Deus. Tenha uma noite de paz, de bênção e de amor, em nome de Jesus.
E aqui terminamos. Eu deixo para vocês o meu tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.